Hoje o assunto é uma reflexão. Diante de tudo que a gente vê e do que nós estamos vivendo no momento atual no mundo, né, das transformações climáticas, pessoais, tecnológicas, nós estamos apenas deixando as coisas acontecerem e não estamos parando para refletir. A gente vê tanta coisa, né, nesses TikTok da vida, YouTube, tanta coisa assustadora, né, tanta mentira, né, as pessoas parecem que não param efetivamente para refletir. Não tem culpa minha, culpa sua, a culpa é nossa. Todos nós temos responsabilidade sobre todas as coisas que acontecem. É, e principalmente esse lance de política. Eu não sei. É bom a gente notar que tudo virou uma discussão política, tudo é responsabilidade do governo, tudo como se a gente não fosse responsável por colocar pessoas no poder. Mas chegou o momento de cada um pensar naquilo que pode fazer para mudar as coisas. Nossa, eu vejo essa tragédia lá no sul e ela parece tão distante, né? Alguém me falou sobre uma matéria que surgiu aí que se uma chuva naquelas proporções acontecesse no litoral de São Paulo, essa inundação poderia chegar até aqui em Itu, que é muito pertinho de Sorocaba, né? Por causa do rio Tietê passa ali em Itu. Então, gente, a tragédia não está distante de nós, está muito próxima. Tenho lido muito sobre apareceres sumidouros, sobre essas vossorocas que estão fazendo buracos enormes na terra. E aqui na minha cidade, eu moro em frente a uma vossoroca. Eu moro. Sorocaba é riquíssimo em vossoroca, Votorantim também. É, e aqui só não acontece nada pior porque nós temos uma estrutura que foi feita aqui em frente de onde nós moramos, que são cortes no terreno muito bem feitos. E isso tem impedido que a água escoa e faça sulcos na terra. Mas muito próximo tem um córrego que ele era é, alinhado a, ao terreno e hoje ele já tem mais de 3 metros de profundidade e está ficando cada vez mais largo, comido pela erosão. Isso põe em risco os morros que ficam acima. Começa a cair o morro e lá para cima já tem loteamento, já tem muro, construção mal projetada, né? Acabando com a fauna e a flora, né? Provocando inundações em outros lugares mais abaixo. Né? Então não está longe de nós. Não está longe de nós. Né? E cada vez sobe mais prédios em lugares que antes foi, foi brejo. A gente tem aqui em Sorocaba lugares ali no Campolim que era um brejo. Era água, mas a água tá boa, mas tá boa. E hoje a gente vê prédios gigantescos lá construídos, né, que tem bomba embaixo, bombando a água que tem no subsolo para que não haja inundação, para que não corra risco. Tá, tem toda uma tecnologia em cima disso, mas não há qualquer preocupação de que isso possa se estender, né? Que realmente não seja insuficiente. Né? Se acabar a energia elétrica, como é que fica? Aquela bomba não funcionar, como é que fica? Né? Então nós temos assim, é uma preocupação mundial. Né? Se confunde religião, mistura com política, com poder, né? E todo mundo ouve, todo mundo acha essa pós-graduação aí de ignorância que existe na internet, né? A ciência, sendo a dúvida em relação à ciência, né? Hora de parar para refletir, para pensar, para pôr a massa encefálica para pensar.
nem tudo que se ouve é verdade, é, porque há um achismo, né? Eu acho que isso é correto, né? Criam-se teorias, e teorias muito pessoais, né? Sem nenhuma prova concreta de que isso seja fato, né? A gente vê o lado da publicidade cansativa, aquela gente que faz assim, eu tenho a solução para o teu problema de saúde, e a pessoa fica 20 minutos falando antes de entrar de que ela está vendendo alguma coisa. Isso é cansativo, isso é irritante, né? Esses dias eu vi uma muito interessante, daí, que até uma senhora falou assim, poxa, eu fiquei ouvindo essa besteirada toda aí, quando se eu tomar um copo de água morna todo dia, eu resolvo parte do meu problema de refluxo. Então as pessoas já estão entendendo que isso é maçante, que isso é chato, né? E criou-se um mundo paralelo, né? O mundo da internet é um mundo paralelo. Então, e não há cuidado, né? E aí o povo pega, passa para o WhatsApp, que passa para o outro, que passa para o outro, e aí vem aquela que é política, é esperta, aí ela quer defender o lado que ela defende, que ela acredita, e aí chama o outro de bandido, chama o outro de ladrão, chama o outro de assassino. Então, tem que haver uma compreensão de que o uso da internet é um uso extremamente pessoal. Funciona como? Funciona quando todo mundo se une para combater um problema ou para ajudar numa tragédia, como nessa que nós estamos vendo lá no sul, né? Vamos ajudar, vamos colaborar. Muito ruim quando se mostra aqueles animais sofrendo e se usa isso para se promover o canal que está fazendo isso, né? Esse lado, o lado humano da coisa é o seguinte: nós doamos, nós ajudamos, nós colaboramos e fazemos a pergunta: no que eu posso ajudar? Né? Caso contrário, é um uso muito cruel, né, da mídia, dessa mídia. Né? Vai mudar? Eu não vou mudar em nada, isso, sabe? Mas se cada um começar a pensar, a raciocinar, né? Eu, por exemplo, quando eu não gosto, eu vou lá, já bloqueio, corto, não vejo, não assisto, desaprovo, né? Quando a gente denuncia algumas coisas, a Meta fala que não tem nada de errado com o vídeo, não tem nada de errado do pastor vender terreno no céu, não tem nada de errado do pastor dizer que a vassoura que ele vende foi usada por Maria Madalena, né? Não tem nada de errado de ouvir o pastor dizer que Jesus lá teve um caso com Maria Madalena e hoje, sabe, atinge um grau de desrespeito que é sem tamanho, mas não adianta você denunciar porque não fere a política da mídia que a gente está vendo. É muito complicado. Então cada um de nós. Nós somos um instrumento da mudança. Nós somos as pessoas que temos que pensar sobre o assunto. Isso me agrada, isso não me agrada, isso é chato, isso é sério, isso compromete, né? Então nós temos que começar a fazer esta reflexão. Independente da religião que a gente tenha, independente da nossa classe social, né? Nós temos que parar e pensar, peraí, até quando eu vou aceitar essa barbaridade, né? Até quando eu vou aceitar se isso é verdade ou não? Como que eu vou descobrir se isso é verdade ou não? Né? Nós, de repente, estamos vivendo em função, principalmente aqui no Brasil, nós estamos vivendo em função de que tudo é política, tudo é a culpa da política, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não, não. Não é assim que funciona. Né? Primeiro, nós precisamos entender como funcionam as instituições. Segundo, nós, como pessoas de um país democrático, nós temos o direito de cobrar. É por isso que nós votamos. Né? E aí, é o presidente? Não.
onde é que funciona? Quem é que faz a lei? Quem é que cria a lei? É o Poder Legislativo. Nós precisamos entender isso. Então, não adianta, né? Chega lá, o presidente não tem direito nenhum de mudar ou não as coisas. Então, quem é que legisla? Quem é que cria a lei? Quem é que usa o nosso dinheiro? Né? Tá lá, Congresso, Senado, né? Deputados e senadores. Né? Em todas as instâncias, nós temos que prestar atenção em quem fica abaixo do prefeito, abaixo do presidente. São essas pessoas que a gente precisa votar com cuidado, né? Porque são elas que vão dar o norte da nossa vida política, né? Então, o favorecimento, né? Porque primeiro, gente, essas pessoas, elas favoreciam as suas cidades, os seus estados, né? Hoje elas se favorecem aos amigos, a si mesmas. Então nós precisamos filtrar isso. Quem são essas pessoas? E pensar no global, né? O que pode ser feito para que essas tragédias não aconteçam, né? Logo chega janeiro, começa a chover, o Rio de Janeiro está lá. Minas Gerais tem problemas sérios com chuva. São Paulo está tendo problemas sérios com chuva, né? A cidade de São Paulo, uma inundação no tamanho da que aconteceu lá no sul para o país. O número de mortos é grande, mas o número de perdas, o que vai se gastar para se reconstruir, é infinito. Fora que vão se perder emprego, as pessoas não vão ter como trabalhar. A noção, essa é a noção que se tem que ter, sabe? A gente ajuda lá, manda comida, manda isso, manda aquilo, mas aquelas pessoas precisam recuperar tudo que elas perderam, que é muito caro, é muito grande. As perdas emocionais são gigantescas, as perdas humanas, as perdas dos seus bichinhos de estimação, aquele monte de bichinhos de estimação que estão se tentando de tudo para salvar, para abrigar. Mas nós precisamos pensar quantos seres humanos, o que é que nós podemos fazer para o todo, né? Nós vimos as ações preventivas serem criticadas, serem satirizadas, né? E hoje nós temos uma bancada evangélica no poder. Eu acho que religião e política não se misturam. Está lá na Bíblia que não é para misturar mesmo, né? Jesus disse: a César o que é de César, ao Pai o que é do Pai. Mas está se misturando tudo, e essas pessoas que têm influência religiosa têm influências pessoais, esse monte de número de igreja que nasce do nada no fundo do quintal, sabe? E não paga imposto, né? A gente não vê dinheiro da igreja voltando para o povo, para o próprio povo que a igreja prega que tem que ser cuidado. Então nós precisamos rever conceitos. Rever conceitos. Não acabar com tudo, não. É rever conceitos. Nós precisamos aprender a cobrar um pouquinho mais, né? A cobrar de fato. Como é que eu posso cobrar? Né? A quem eu posso falar? A minha palavra tem voz? Né? Com quem eu reclamo? Né? Esse seria o caminho correto para seguir. Mas cada um de nós precisa pensar. Antes de apertar o botãozinho para enviar qualquer coisa, pesquisa lá no YouTube, vê se é verdade, pergunta lá no YouTube, no Google, pergunta lá se é fake, se não é, se é verdade, se não é, né? As pessoas que nos representam quanto seres humanos, essas pessoas, né? Elas estão dizendo uma coisa que é fato ou elas estão dizendo algo que vai, vai fazer o poder delas crescerem, né?
Eu estou dizendo que isso está errado porque é culpa do fulano. Porque... Não existe culpa de fulano e de ciclano. A culpa é de todos nós. De todos nós. O gerenciamento político, existe um gerenciamento político. O problema de gerenciar a política é de quem está lá. E nosso, porque nós colocamos essas pessoas lá para gerenciar. Então, é muito fácil, né, acusar, né, direita, esquerda, né, centro lá, sei lá como é que eles chamam isso agora, né, tinha outro nome, né, antigamente. Nós temos que não se trata de um lado ou de outro. O nosso país é um todo que precisa ser governado com respeito, com dedicação, com carinho. A mesma cheia que afeta o sul pode afetar o norte e o nordeste. As coisas, o sudeste também pode sofrer, né? A natureza brigando para sobreviver e pedindo o espaço que é dela. Então nós precisamos de políticas públicas sem partido, apartidárias, que pensem em cuidar das pessoas, em prevenir esse tipo de problema. Quem são essas pessoas que podem fazer isso? Sabe? Sem acusações, sem culpar. Nós precisamos pensar. É aqui, ó, que tudo funciona. Então vamos pedir a Deus que nos proteja e nos ilumine para que tenhamos boas soluções. Soluções que atinjam todo mundo, independente de seu credo, independente das suas escolhas, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos seres humanos. Bora pensar? Bora ver como que a gente pode ajudar, né? Porque todos nós pertencemos ao Brasil. A gente não se reúne para ajudar quando a tragédia lá fora é gigantesca, não manda para lá. Está no nosso quintal agora. Então nós precisamos muito, mas muito mesmo, repensar as nossas atitudes. Ok? Um beijo e que Deus nos oriente para os melhores caminhos.